Muito antes de Jesus nascer em Belém, Deus já anunciava o seu filho por meio de sombras, figuras e histórias reais. Uma dessas figuras é José do Egito. A vida de José não é apenas um relato histórico, ela é uma revelação profética do próprio Cristo. Nada em sua história é aleatório. Cada detalhe aponta para o plano eterno de Deus, mostrando que o sofrimento do justo nunca é o fim, mas parte do caminho para a redenção. José surge na narrativa bíblica como o filho amado de seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37:3. Esse amor não era oculto, era visível. Assim como José, Jesus também foi publicamente declarado como o Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Ambos começam suas histórias envoltos no amor do Pai, separados não por orgulho, mas por propósito. José recebe sonhos de Deus, sonhos que revelavam um futuro de exaltação e governo. Mas esses sonhos despertaram inveja, ódio e rejeição. Seus irmãos o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37:4. Jesus também falou da verdade, revelou o reino de Deus e anunciou a vontade do Pai, mas foi rejeitado pelos seus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. A verdade quase sempre incomoda aqueles que não querem se submeter a ela. A rejeição de José não veio de estranhos, mas da própria família. Foram seus irmãos que conspiraram contra ele. E conspiraram contra ele para o matar. Gênesis 37:18. Da mesma forma, Jesus foi entregue por seu próprio povo. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram conselho contra Jesus para o matarem. Mateus 26:3. Aqui está uma verdade dolorosa. Muitas vezes, os maiores ataques vêm de onde menos esperamos. José foi despido de sua túnica, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Gênesis 37:24. A túnica simbolizava a identidade, honra e posição. Jesus também foi despido antes da crucificação. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Mateus 27:28. Ambos foram humilhados, expostos e tratados como nada, mesmo sendo justos. José foi vendido por moedas de prata. E venderam José por 20 moedas de prata. Gênesis 37:28. Séculos depois, o Filho de Deus seria traído pelo mesmo valor simbólico. E lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Mateus 26:15. O preço pago não refletia o valor real, mas revelava o desprezo daqueles que o entregaram. Lançado numa cova vazia, José experimenta a solidão profunda. A cova representa a morte simbólica, abandono, silêncio. Jesus também desceu ao silêncio da morte. Foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. Ambos passaram por um momento onde tudo parecia perdido, onde a promessa parecia distante e onde o céu parecia silenciado. José é levado ao Egito como escravo. O filho amado se torna servo. Jesus também assume forma de servo. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6-7. A descida de José não foi fracasso, foi parte do plano. Assim também, a humilhação de Cristo não foi derrota, mas obediência. Mesmo injustiçado, José permanece fiel. Ele não se corrompe na casa de Potifar, não negocia seus valores e não cede ao pecado. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Jesus também permaneceu sem pecado, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. A fidelidade no anonimato precede a exaltação pública. José é acusado injustamente e lançado na prisão. E José foi levado à casa do cárcere. Gênesis 39:20. Jesus também foi acusado falsamente e condenado sem culpa. Pilatos disse:
Nenhum crime acho neste homem. Lucas 23:4. O justo sofre não por seus erros, mas por causa do plano de Deus. Na prisão, José encontra dois homens. Um é restaurado, o outro condenado. Um vive, o outro morre. Ao lado de Jesus na cruz também estavam dois homens. Um creu e foi salvo, o outro rejeitou. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Até nos detalhes mais profundos, Deus estava desenhando o retrato do Messias. Tudo isso nos revela algo poderoso. Antes da glória, há o sofrimento. Antes do trono, há a cruz. Antes da exaltação, há a rejeição. José ainda não está no palácio neste ponto da história, assim como Jesus ainda não foi exaltado diante dos homens durante sua paixão. Mas o plano de Deus continua em andamento, mesmo quando não conseguimos enxergar. Este é o primeiro quadro da revelação: o justo rejeitado, traído, humilhado e aparentemente derrotado, mas nunca abandonado por Deus. A história ainda não terminou. O que parece derrota será transformado em salvação. O que parecia esquecimento era, na verdade, preparação. O cárcere não foi o fim da história de José, assim como o sepulcro não foi o fim da história de Cristo. A Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, José foi tirado da prisão e levado à presença de Faraó. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente do cárcere. Gênesis 41:14. Em um único dia, José passou da prisão ao palácio. Aquilo que os homens tentaram usar para destruí-lo, Deus usou para exaltá-lo. José interpreta os sonhos de Faraó, revelando um tempo de abundância seguido por um tempo de fome. Essa revelação não era apenas sabedoria humana, era direção divina. Faraó reconhece isso ao declarar: acharemos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Gênesis 41:38. José, o rejeitado, agora é reconhecido. O escravo se torna governador. O humilhado é exaltado. Isso aponta diretamente para Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. José recebe autoridade sobre toda a terra do Egito. Nada acontecia sem sua permissão. Somente no trono eu serei maior do que tu. Gênesis 41:40. Jesus, após sua ressurreição, declara algo semelhante: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Aquele que foi desprezado, agora governa. Aquele que foi rejeitado, agora sustenta vidas. Quando a fome chega, as nações recorrem ao Egito, e o Egito aponta para José. E José abriu todos os celeiros. Gênesis 41:56. Ele se torna o provedor de pão para um mundo faminto. Jesus também se apresenta como o único que pode saciar a fome espiritual da humanidade. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. João 6:35. Fora de José havia fome. Fora de Cristo, a morte espiritual. Chega então o momento mais revelador da história. Os próprios irmãos que rejeitaram José agora se prostram diante dele, sem o reconhecê-lo. O sonho se cumpre, e os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele com o rosto em terra. Gênesis 42:6. Israel também não reconheceu Jesus em sua primeira vinda, porque se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. 1 Coríntios 2:8. Mas o plano de Deus não falha, o reconhecimento virá. José poderia ter se vingado, tinha poder, autoridade e motivo, mas ele escolhe o perdão. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis 50:20. Essa é uma declaração mais poderosa das Escrituras. José entende que sua dor fazia parte de um plano maior, salvar vidas. Jesus, na cruz, expressa o mesmo coração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O verdadeiro caráter de Cristo se revela no perdão. José revela sua identidade aos irmãos e chora. O perdão não é frio, é carregado de amor. Eu sou José, vosso irmão.
Gênesis 45, 4. Um dia, Israel também reconhecerá o Messias. Olharão para mim, a quem traspassaram. Zacarias 12, 10. O rejeitado será reconhecido como Salvador. José não apenas perdoa, mas restaura. Ele traz sua família para perto, dá sustento e garante vida. Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida. Gênesis 45, 5. Jesus faz o mesmo conosco. Ele não apenas perdoa pecados, ele restaura identidades, cura feridas e oferece vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. A história de José nos revela uma verdade eterna. Deus transforma sofrimento em redenção. A cruz parecia derrota, mas se tornou salvação. O túmulo parecia o fim, mas se tornou o início da vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 17. Mas ele ressuscitou, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. José foi usado para salvar muitas vidas da morte física. Cristo foi entregue para salvar a humanidade da morte eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. A pergunta agora não é sobre José. A pergunta é sobre você. Assim como os irmãos precisaram ir até José para viver, todo homem precisa ir até Jesus para ser salvo. Não existe outro nome, não existe outro caminho. E em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Se você entende hoje que Jesus é o Cristo revelado desde as Escrituras, não adie essa decisão. Abra o seu coração agora mesmo. Arrependa-se, creia e entregue sua vida a Jesus. Escreva nos comentários: eu recebo a Cristo. Isso é um testemunho público de fé. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal Verdade da Verdade, porque aqui anunciamos a palavra que revela Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. Lembre-se, o rejeitado se tornou Salvador, e ele ainda está chamando você hoje.